Boa noite, igreja. Graça e paz, Jesus. Quantos aqui estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém, né? Como é gostoso a gente poder vir aqui e poder, né, adorar o Senhor, né, com alegria. E agora, né, Deus, eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite. E eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Amém? Estaremos lendo do versículo 12 até o 42. É um pouquinho longo, mas é um texto assim muito edificante para as nossas vidas, né? E hoje nós estaremos expondo, né, a palavra do Senhor. Que Deus possa falar conosco. Amém? Vamos estar lendo. Atos, capítulo 5, versículo 12, diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíram também multidões de cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e os levou para fora do templo e relataram ao povo. Perdi. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, os sumos sacerdotes e seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos da prisão. Todavia, ao chegarem na prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com todos os guardas diante das portas. Mas, quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá, os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força. Mas pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-se ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para não ensinarem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tomar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, mas a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou
colocando-o à direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se do sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e a cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, e nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelos discursos de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram dos sinédrios alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Aleluia. Que palavra linda, né? Eu estou estudando o livro de Atos e Deus falou muito forte no meu coração, né, a respeito dessa igreja, né, uma igreja primitiva. E Jesus, eu vou passar um contexto só para vocês entenderem, né, até a gente chegar no capítulo 5. Jesus, quem escreveu os livros de Atos, né, foi Lucas, assim como ele escreveu o Evangelho de Lucas, né, e o livro de Atos seria como se fosse uma continuação, né, desse livro, porque fala logo no início, no capítulo 1, fala, né, que Jesus ele esteve ainda com os seus discípulos durante ainda 40 dias, né, e para poder dar toda a instrução, né, para eles de como eles devem agir, e que era para eles ficarem aguardando a chegada do conselheiro, né? Então Jesus ele deu todo esse conselho para os seus discípulos, né? E Jesus ele deixou um modelo, né? Um modelo estabelecido de uma igreja, de como que devia ser uma igreja, né? E essa igreja está aqui, né, nesse livro de Atos. E ele fundou essa igreja, né? Então, assim, a gente vê assim que ele instruiu tão bem, né, os seus discípulos, que eles permaneceram, né, firmes até, né? E assim a continuação do livro de Atos seria nós, né? Nós somos a continuação, né, do livro de Atos. E a nossa missão é, né, a gente levar adiante, né, aquilo que o Jesus, né, ensinou para os seus discípulos, que nós possamos também levar adiante aquilo que Jesus ensinou os seus discípulos. E Jesus ele disse, né, e assim a gente vê assim os discípulos, eles obedeceram tão certinho, né, a Jesus, que eles ficaram aguardando a chegada do Espírito Santo, porque eles sabiam que eles não poderiam sair sem Espírito Santo. É a mesma coisa que nós, né? Se nós não tivermos o Espírito Santo, não tem como a gente sair e pregar o Evangelho por aí, né? Então aí né, os discípulos eles aguardaram a chegada do Espírito Santo. E aqui agora chegando no capítulo 5, só voltando um pouquinho, fala, né, no versículo 32.
diz assim, né? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Então, a igreja, o modelo da igreja que Jesus, né, instituiu, era que todos, né, todos estavam tão cheios do Espírito Santo que todos eles tinham uma mente e um só coração, né? E por quê? Porque o Espírito Santo, todos eles estavam cheios do Espírito Santo, né? Em Atos 2, no capítulo 2, houve a descida, né, do Espírito Santo, e na descida do Espírito Santo, todos eles estavam unânimes em oração, né? Todos estavam com o mesmo coração de buscar, né, de receber o Espírito Santo, né? Receber o conselheiro. E era tão forte, né, a descida do Espírito Santo, que essas pessoas, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, né? E alguns que estavam fora achavam assim que eles estavam bêbados, porque estavam falando em línguas diferentes, né? E aí, nesse tempo, o Pedro se levantou, né? Pedro se levantou para quê? E aí ele começou a pregar a palavra de Deus, né? A palavra, e ele falou aquilo que está escrito no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz assim, né? E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, Pedro, ele declarou, né, essa palavra que está escrita em Joel, no capítulo, né, no livro de Joel, no capítulo 2, que ele derramaria, né? Deus derramaria o Espírito de Deus para todos os povos e que filhos e filhas profetizariam, né? Todos eles, né, iam receber o Espírito Santo. E nesse tempo, no Atos, todos eles receberam o Espírito Santo, né? Então cumpriu-se aqui a palavra do Senhor, né, nesse tempo. E aí, entrando, né, no capítulo 5, no começo, então eu li aqui, né, que da multidão dos que creram, todos aqueles que creram, tinham o quê? Uma mente e um só coração, né? Todos eles tinham uma mente e um só coração. Por quê? Porque todos eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, por estar cheio do Espírito Santo, então surgiu, né, esse modelo de uma igreja, a igreja de Atos, a igreja que Jesus instituiu, né, um modelo de igreja que nós devemos seguir hoje. E, infelizmente, com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, esse modelo foi um pouco deturpado, né, modificado, infelizmente, né, porque a gente vê assim, Pedro, ele estava tão cheio do Espírito Santo, né, que a gente vê assim aqui, que a gente leu aqui, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, e dos demais ninguém ousava juntar-se com eles, né? E assim, né, a gente vê assim que Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que as pessoas, eles levavam até para serem curados, né? Porque a gente vê aqui no capítulo 16, afluíram também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e aqui diz assim, e todos eram curados, né? Imagine a gente saber, né, que Jesus, a gente sabia que Jesus tinha esse poder, mas aí o próprio Jesus falou, né, que nós receberíamos esse mesmo poder se nós crêssemos, né? Se nós estivéssemos cheios realmente do Espírito Santo, a gente também tem esse poder, né? Um poder de curar, fazer curas e milagres. Mas, assim, infelizmente, muitas vezes a gente acha que a gente não tem esse poder, né? Mas é por quê? Porque nós precisamos nos encher. Seguindo aqui, né, no versículo, né, 17, diz assim, né, que então os sumos sacerdotes e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram o quê? Cheios de inveja.
né? Então, infelizmente, esses mestres, né, aqui, né, dos saduceus, né, eles, o sumo sacerdote, eles ficaram cheios de inveja. Por quê? Porque os discípulos, eles antes, no começo, né, quando o Espírito Santo desceu, eram 120 pessoas. Depois, quando Pedro prega, mais de 3.000 pessoas se converteram. Imagina, né? Em uma pregação, 3.000 pessoas se converterem a Jesus. É um sonho nosso, em nome de Jesus, né? Que nós possamos também estar cheios do Espírito Santo para que a gente possa também, né? Um dia que a gente estiver pregando aqui, 3.000 pessoas, né? Vão ser convertidas, né? E essas 3.000 pessoas estavam buscando, né? A Pedro e os seus discípulos, e os apóstolos, todos os apóstolos. Por quê? Porque todos eles, não só Pedro, mas todos eles também faziam curas, libertações, né? Por quê? Porque todos eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, esses sacerdotes, né, os sumos sacerdotes, os saduceus, eles ficaram com inveja. Então, o que eles fizeram? Né? Mandaram prender todos os 12. Né? Prenderam eles para ver se o povo acalma um pouquinho. Então, mas, aí o que diz aqui? No versículo 29, diz assim: mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Olha que palavra, né? Então, o anjo do Senhor foi lá na prisão, libertou os discípulos, né, os apóstolos, e como num milagre eles saíram. Só que o que eles falaram? Não vão. O anjo não falou, vai para casa e fica escondido, né? Não. O anjo falou, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida, toda a mensagem de Jesus, né? E o que os apóstolos fizeram? Obedeceram, né? Então eles foram então, ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como havia sido instruído, e começaram a ensinar o povo. Então, eles continuavam ainda, né? Pregar a mensagem de Jesus, né? Que todos precisam se arrepender dos seus pecados, né? E aqui, cada vez mais ia aumentando as pessoas, né? Então, eles obedeceram. E muitas vezes, em nossa vida, a gente acaba ficando com medo, né? Tipo assim, imagina hoje, você está aqui pregando a palavra do Senhor, aí chega uma autoridade aqui e fala, aprende a Kemi lá, que ela está aprendendo, né? Ela está trazendo a palavra do Senhor. E aí, o que eu vou ficar com medo? Vou me esconder? Não. Né? Então, aqui a palavra de Deus está nos ensinando que mesmo que... Porque vai chegar um tempo ainda que nós haveremos de ser perseguidos por a gente pregar a palavra do Senhor. Infelizmente, vai chegar esse tempo. Então, eu creio assim que Deus, Ele trouxe essa mensagem para a gente nesta noite. Por quê? Porque Ele quer nos preparar. Porque vai chegar o tempo em que, se a gente estiver pregando a palavra do Senhor, algumas das autoridades aqueles que são contra a Jesus, vão querer nos prender. E aí, o que a gente deve fazer? Não se esconder, mas agir assim como os discípulos, né? Os discípulos, os apóstolos que obedeceram e continuaram a ensinar o povo. E aí, seguindo, aí quando o sumo sacerdote, né, e os seus companheiros convocaram todo o sinédrio. Esse sinédrio seriam todas as autoridades, né, da cidade ali. Então, eles convocaram para quê? Para chamar, e mandaram chamar os apóstolos lá na prisão. E aí, chegando lá, os guardas chegaram e encontraram a porta da prisão fechada, né, trancada, os guardas lá na frente, mas cadê os apóstolos? Não estavam lá. E aí eles ficaram o quê? Né, a gente vê aqui, ó, diante desse relato, o capitão da guarda do templo e dos chefes dos sacerdotes ficaram o quê? Perplexos. Até eles ficaram assustados, falaram, ué, mas como assim? Né? Como isso aconteceu? E aí, só que alguns que eram aqueles ruinzinhos, eles ficaram imaginando, não, deve ser algum guarda que deve ter combinado, né, e soltado, né?
Mas, assim, eles não queriam admitir, né, que era um milagre de Deus que tinha acontecido. E, nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo, né? E que ensinando o povo. Então, indo para lá, os guardas e o capitão trouxe os apóstolos, né? Mas, assim, não à força, porque eles sabiam que toda aquela multidão, né? Se eles tivessem pegado à força, aí eles estavam com medo de ser até apedrejado, né? Por causa desse ato. Então, aí chegando lá, no Sinédrio, eles questionaram, né? Mas nós demos ordens a vocês para vocês não ensinarem no nome desse homem, que é Jesus, né? Mas aí, logo em seguida, o que Pedro, né? E aí, todavia, vocês encheram Jerusalém. Olha que palavra, né? Todavia, vocês encheram. Então, eles viram, não? Falaram, nossa, vocês estão ensinando no nome de Jesus e vocês encheram Jerusalém com toda essa doutrina. Então, eles estavam admitindo que os discípulos de Jesus estavam ensinando e as pessoas estavam crendo. Então, eles estavam enchendo, né, Jerusalém com essa doutrina. E nos querem tomar culpados desse sangue, né, porque eles sabiam, né, que eles foram culpados, né, de crucificar Jesus, né? E aí Pedro se levanta novamente e diz assim, né? E os outros apóstolos, todos eles, né? Pedro e todos os apóstolos responderam juntos: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nossa, né? Será que nós estamos com este mesmo coração, né? De que é preciso obedecer a Deus do que aos homens? Muitas vezes nós obedecemos aos homens para não querer desagradar alguns, por exemplo, nosso chefe, nosso pai, nossa mãe, nosso marido, né? E aqui envolve tudo. E aqui Pedro ele chegou e falou assim, Pedro estava tão cheio e tão assim crendo assim na palavra, com amor a Jesus, que ele chegou e falou assim: eu prefiro obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, não importa o que eles tivessem que passar, eles iam cumprir o chamado, que era levar a palavra do Senhor. Né? Muitas vezes nós ainda não estamos com esse mesmo coração, infelizmente, de Pedro, né? Que antes é melhor a gente obedecer a Deus do que os homens, mas muitos, infelizmente, ainda estão obedecendo aos homens do que a Deus. Para quê? Para não desagradar, né? Para não desagradar, para não... eu acho que eu não vou fazer, né? Eu vou ficar quietinho aqui, não vou falar da palavra do Senhor, porque vai que ele fica bravo comigo, meu chefe não gosta, meu chefe é espírita, então eu não vou falar, né? Então, hoje, nós estamos vivendo ainda nesse tempo, né? Que nós não temos ainda esse coração, um coração realmente pronto a obedecer a palavra do Senhor, né? E Pedro diz assim, né? O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Mas Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Então, Pedro diz assim, né, que Deus exaltou a Jesus, aquele que eles mataram. Pedro, ele exaltou, né, colocou como príncipe e salvador de nossas vidas, salvador do povo de Israel. E nós somos, aí Pedro fala, nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo, né? Porque todos receberam o Espírito Santo. Então, eles eram testemunhas, bem como o Espírito Santo que concedeu aos que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo é só para aqueles que obedecem a Deus, né? Então, não são todos que recebem o Espírito Santo, somente aqueles que obedecem.
Ouvindo isso, eles ficaram furiosos, né? A gente imagina, né? A cena, né? Então eles ficaram assim com tanto ódio que falaram, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com Jesus, vamos pegar esses 12 aqui, né? E vamos crucificar, vamos matar esses daí. Mas aí Deus levantou, né? Um homem que é um fariseu chamado Gamaliel. E esse Gamaliel, deixa eu ler aqui para vocês. Gamaliel, ele era um renomado mestre, né, da lei de Deus. E aqui, logo depois que vocês lerem mais para frente, no capítulo de Atos 22, 3, Paulo ele fala assim: sou judeu, nascido em Tarso da Cecília, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Então, esse Gamaliel, ele era um entendido da lei de Deus, na lei de Moisés, né? E nesse momento, Deus, esse Gamaliel, ele se levanta, né, o mestre da lei, respeitado por todos. Então, ele era bem respeitado por toda a população. E respeitado por todos, levantando o sinédrio, pediu para que os discípulos, né, fossem retirados por um momento que eles queriam conversar. Então, eles disseram assim: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer com esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores, né, foram dispersos. Né? Então, houve um tempo que foi levantado esse homem. Mas aí, passou um tempo, essa mensagem, essa palavra, esse ensinamento desse Teudas foi disperso, né? Acabou. Por quê? Porque não era de Deus. E aí, logo no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos também, né? Então, mais um homem foi levantado. Então, ele estava dando exemplo assim. Portanto, nesse caso, eu aconselho vocês a deixarem esses homens em paz, né? Por quê? Porque se eles forem de Deus, né, falando aqui, se foi de origem humana, né, que esses discípulos, né, que os apóstolos de Jesus estavam ensinando neste nome, se for dos homens, né, se for da carne, se esses discípulos estão ensinando e, né, não é de Deus, isso vai passar, né? Com o tempo a gente vai lá e mata eles, e aí esses ensinamentos vão acabar. Mas, aí ele falando aqui, mas se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedir, pois se acharão lutando contra Deus. Olha o que ele falou, como é sábio, né? Por quê? Porque eles falaram assim, nossa, então se for de Deus, vocês estão lutando à toa, porque vocês estão lutando contra o próprio Deus. Né? Então, vocês fiquem tranquilos. Né? Então, soltem esses homens e vamos ver o que acontece. E o que aconteceu? Até hoje, né? Nós recebemos a palavra de Deus, porque era de Deus. Então, esses ensinamentos já vêm desde esse tempo, né? Desde essa igreja primitiva, vem passando tempos e tempos até chegar aqui, na Igreja Hollins de Três Lagoas, né? Esse ensinamento. Então, assim, glória a Deus, a gente vê assim, né? Que quando é de Deus, nada e ninguém pode impedir. Né? Então, é tão maravilhoso a gente, assim, o agir de Deus, né? Que a gente possa, assim, ficar firme, né? Porque a gente sabe, se for de Deus, nada e ninguém vai impedir, né, o agir da palavra de Deus. E aí eles falam, né, no versículo 40, fala assim, eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. E depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus, né? E eles
Falaram, tá, nós vamos soltar, mas a gente vai bater neles ainda, né? E eu pesquisei aqui, né, a respeito de açoite, né? Naquele tempo, açoitá-los não é só dar uma chicotadinha. Eram 39, né? 40 menos um, que eles falam, né? Por quê? Porque, assim, era um costume naquela época, né? Então, eles falavam 40 menos um, então eles davam 39 chibatadas, não era chicotadinhas, né? Era arrancar carne mesmo, né? Eles davam 39 para não errar, né? Vai que eu errei e aí passou dos 40, né? Então, não, é 39. Então, todos eles receberam 39 chibatadas nas costas. E saíram, eu acredito que deve ter saído, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme de Jesus, né? Que mostrou mais ou menos, né? Como que era naquele tempo essas açoitadas, né? Esses açoites. Esses açoites eram na ponta, tinha tipo um ganchinho que, na hora que batia, arrancava assim, né, a pele, assim, né, cortava, né. Então, olha que coisa, né? Então, todos eles foram açoitá-los. E ainda receberam a ordem de chegar e falar: olha, não falem do nome de Jesus. Falando de novo, né? Parem de falar no nome desse homem, parem de falar do nome de Jesus. Mas você acha que eles iam obedecer? Não, né? E os deixaram sair, né? E olha que interessante a gente vendo aqui, ó, no 41. Os apóstolos saíram do sinédrio, o quê? Alegres. Gente, eles levaram 39, né? 39 açoites com as costas todas sangrando, né? Toda aberta. E eles saíram o quê? Alegres, felizes, né? Por quê? Por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Então, eles estavam felizes, né? Por quê? Porque eles estavam sendo dignos de ser chamados, né? Dignos de serem considerados, assim, verdadeiros seguidores de Jesus, né? Então, assim, a gente vê assim, nossa, eu fiquei tão assim, né? Será que se a gente tivesse sido açoitada, com as costas todas sangrando, a gente ia sair toda feliz, né? Eu acredito que não ainda, por enquanto, né? Eu acho que assim a gente precisa rever, né? Como que está a nossa vida, se a gente está realmente nesse mesmo nível. E todos os dias, aí no 42 diz assim, todos os dias no templo, de casa em casa, não deixaram de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo, né? Então, eles receberam a ordem de não proclamar, né, o nome de Jesus, não ensinar mais as pessoas nesse nome, mas eles não obedeceram, porque eles tinham no coração antes obedecer a Deus do que os homens, né? Então eles continuavam ensinando no templo, aqui, né, no templo, e de casa em casa, né? Então que nós possamos também ter esse mesmo coração, né? Realmente, será que nós somos dignos de ser humilhados em nome de Jesus, né? Como que está a nossa vida? Então, eu trouxe, assim, Deus esteve falando muito forte no meu coração a respeito de que como eu, a Kemi, né, estou... como que está a minha vida com Jesus, né? Com Jesus. Por quê? Eu lendo esse versículo que fala um pouquinho antes, né, os ensinamentos de Jesus, né, de que como que nós, igreja, devemos agir, né? Que todos nós ali, quando todos receberam o Espírito Santo, todos estavam com o mesmo coração, unânimes juntos, né, em oração. E aí mostrou o exemplo um pouquinho antes, né, de Barnabé, né, que Barnabé ele vendeu o seu terreno e levou aos pés dos apóstolos para poder repartir para todos aqueles que estavam precisando, né? Então, por quê? Porque isso daí era um modelo de igreja, é o modelo da igreja de Atos, né? Então eles
que tinham, porque nada era seu, tudo era nosso, né, naquele tempo, porque eles estavam vivendo nesse tempo. Só que aí mesmo, né, naquela época mesmo, apareceu um casal, Ananias e Safira, né, no começo do capítulo 5, fala desse casal, porque é para a gente pegar esse exemplo desse casal, porque eles também fizeram a mesma coisa que Barnabé, né, de pegar, vender o seu terreno e a sua propriedade e também entregar para os discípulos. Só que o que eles fizeram? Eles pegaram uma parte para eles, né, e tentando enganar Pedro, né, fala, Pedro, olha, nós vendemos por 100 mil e aqui está. Mas, na verdade, né, eles reteram uma parte para eles e estavam mentindo para Pedro. Aí Pedro falou assim, mas por que você está mentindo para o Espírito Santo? Então, aí essa fala muito forte, né, que nós também devemos tomar esse cuidado. Né? A igreja, esse modelo que Jesus deixou, ele deu esse testemunho desse casal para que a gente tome cuidado também, né? Para que a gente não possa mentir para o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Então, ele sabe o que a gente está fazendo, qual que é a intenção do nosso coração. Né? Então, a intenção desse casal era o quê? Aparecer para a população também, que eles eram também... esse casal também é um exemplo, né, de casal seguidor de Jesus, que tem esse mesmo coração. Né? E, só que, infelizmente, nessa mesma hora, Deus matou tanto Ananias como Safira, porque eles mentiram para o Espírito Santo. E eu acredito que esse testemunho, tanto de Barnabé como de Ananias e Safira, é para que a gente também possa tomar como exemplo, né? Que nós devemos ter esse mesmo coração de Barnabé, um coração que realmente recebeu o Espírito Santo de Deus. Né? Recebeu o Espírito Santo, porque aquele que recebeu o Espírito Santo vai seguir o modelo que Jesus instruiu. Né, o modelo que ele deixou, Jesus deixou aqui em Atos, né, que nós devemos ser uma igreja que tem um coração de ajudar todos aqueles que precisam, né, de não ser avarento, egoísta, né, que nem aqui, né, que a gente viu o exemplo dos sacerdotes que tiveram inveja, que nós também não podemos ter inveja, né, daquelas pessoas. Muitas vezes a gente vê pessoas assim que de outra igreja, por exemplo, ou uma outra pessoa que está crescendo no Senhor, está falando do Senhor, e aí você fica com inveja, né? E aí você manda, sei lá, não prender, mas você começa a falar mal dessa pessoa, né? Então, assim, esse capítulo 5, ele teve muitos ensinamentos, né, para nossas vidas, né, de como nós não devemos ser, né, como devemos ser como Barnabé, né, de tudo que a gente não possa se apegar às coisas materiais. Aqui não está falando que a gente tem que vender a nossa casa e dar para os pobres, não. Aqui está ensinando que a gente deve não nos apegar às coisas materiais, porque não é nosso, né? Tudo aqui vai ficar, né? A gente precisa se apegar nas coisas de Deus, naquilo que Deus, né, quer para nossas vidas, para que nós possamos receber o nosso chamado, que nós fomos. Eu creio que cada um de nós fomos chamados. Nós estamos aqui dentro dessa igreja de Atos, né? Todos nós recebemos o chamado de quê? De levar o evangelho para todos os povos, né? Todos os povos precisam conhecer a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos presos, né? Que nem aqui falou da cadeia física, dando exemplo, mas a gente também pode nos atentar à cadeia emocional, né? Muitas vezes a gente fica com depressão, às vezes a gente fica com vergonha, ou às vezes a gente, sei lá, a gente fica com medo, né? E aí a gente não leva a palavra de Deus. Mas aqui a gente sabe que a palavra de Deus já falou, né? Deus falando para eles. E ele libertou eles. Então Deus está nos libertando para que a gente possa falar
da palavra de Deus, né? Libertar, nós estamos sendo libertos do nosso medo, da depressão, de tudo aquilo que nos prende, né? Tudo aquilo que prende a gente, de a gente levar o evangelho de Deus, porque Deus está falando aqui, né? Assim como Ele enviou os anjos e libertou os discípulos, Deus também Ele está aqui com os anjos nos protegendo. Então que a gente não tenha medo de falar da palavra de Deus, porque a gente sabe que Deus está no nosso lado, né? Muitas vezes a gente fala, não vou falar da palavra de Deus porque às vezes eu posso ser presa, ou às vezes eu posso ser excluída, né? Eu sentia muito isso no começo da minha conversão, né? Eu falava assim, às vezes a gente queria falar, eu falava da palavra de Deus, mas só que eu via que as pessoas às vezes ficavam falando assim, meio que deixava a Kemi de lado, né? Porque essa daí, né? Não vou falar palavrão perto dela, não vou fazer. Então eu ficava meio que excluída, né? Ficava quietinha assim no canto, falava assim, nossa, as pessoas, eu ficava triste, né? Falava assim, nossa, as pessoas estão afastando de mim porque eu estou falando da palavra de Deus. Eu não vou beber perto da Kemi porque senão ela vai ficar falando, sabe? Então houve um tempo na minha vida também que eu fiquei presa, né? Fiquei presa porque falou assim, nossa, eu tô preso. Aí eu não estava obedecendo aquilo que o anjo falou, né, para os discípulos, vão, né, e comecem, e dirigem-se ao templo e levem a mensagem desta vida, levem a mensagem da palavra de Deus, né? Então, muitas vezes nós estamos retendo, né, de levar a palavra de Deus por causa que nós estamos presos. Mas nós precisamos libertar e saber que Deus está no controle e que Deus está do nosso lado, né? E Deus, Ele age no sobrenatural. E nós precisamos também, né, agir, porque nós sabemos que não somos nós, mas é Deus que vai fazer. E por fim, né, eu quero deixar aqui um ensinamento, que esse capítulo, né, ele nos convida a nós termos um coração totalmente, né, entregue ao Senhor e entregar totalmente, né, o coração, não parcialmente. Não sei se vocês lembram, né, que eu trouxe uma palavra que muitas vezes a gente não entrega totalmente, a gente entrega só metade, né, mas Deus, Ele quer nos inteiro. E não deixar, né, como que fala? Satanás, né, vir com palavras na nossa mente, invadir a nossa vida, né? Assim como eu creio que aconteceu com Ananias e Zafira, né? Eles deixaram, eu acredito que Satanás deve ter falado, guarda um pouquinho para vocês, né? Larga de ser bobo, ninguém vai ficar sabendo. Aí eles ouviram, né? E o que aconteceu? Eles morreram. Aqui esse exemplo é um exemplo físico, eles morreram fisicamente. Mas o que pode acontecer se a gente ouvir o Satanás em nossa mente? A gente pode morrer espiritualmente. Não fisicamente, mas espiritualmente a gente pode morrer, né? Então nós devemos entregar totalmente a nossa vida, né? Porque Deus é que vai guiar, né, a nossa vida, e tudo que a gente for fazer, a gente precisa glorificar o nome do Senhor. Que nós possamos buscar, né, o Senhor de todo o nosso coração e obedecer a ordem, né? Esse trecho eu tirei de um livro do Luciano Subirá, que ele disse no finalzinho do livro dele, que fala assim: a ordem de Deus sempre foi separar o santo do profano, mas a nossa geração está com dificuldade de fazer. Que as mensagens do nosso púlpito anunciem todo o conselho de Deus, e não apenas parte dele. Que sejamos uma igreja que vive em santidade. Esse livro, ele fala sobre o impacto, né? Eu também nem sabia, né? Quando Deus falou sobre essa passagem, aí a Karina falou assim para mim, assim, aqui, me tem um livro do Luciano Subirá, eu tenho, que fala também sobre o impacto de uma igreja em santidade, né? E que nessa noite, né, nós possamos também, né, ser essa igreja, uma igreja que vai impactar, né, aqueles que estão aí fora,
porque nós estamos em santidade, vivendo cheio do Espírito Santo, né? Que nós possamos voltar a ser como a igreja primitiva, como a igreja que Jesus deixou modelo, né? Muitas vezes nós não estamos vivendo isso, infelizmente. Por isso que muitas vezes eu falo por mim, muitos milagres não acontecem por causa disso, né? Jesus, naquele tempo, Pedro fazia. Pedro e todos os discípulos de Jesus faziam curas, libertação, milagres. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E eu creio que se nós, né, estivermos vivendo nesse tempo, vivendo como essa igreja primitiva, eu creio, sabe, que vai curas, milagres, libertação, milhões de pessoas, né, mais de 3 mil pessoas vão ser convertidas por causa de uma palavra que você for falar, sabe? Então, isso que Deus falou muito forte no meu coração, Akemi, que você também, né, volte a ser como essa igreja primitiva. Então, é isso, nessa noite eu queria transmitir, né, para vocês também, para que todos nós possamos também. Eu convido os irmãos a ler esse livro de Atos dos Apóstolos, porque é o Atos de nossas vidas também. De nós somos apóstolos também, né? Nós somos discípulos de Jesus. E que eu creio assim, né, que nós somos essa continuação deste livro. Então, nós possamos, que se nós somos continuação, nós também devemos ser como eles eram do início, né? Nós não estamos sendo como eles eram do início. Então, que nós possamos, nesta noite, né, pedir para Deus, pedir para o Espírito Santo nos capacitar e dar em nosso coração esse mesmo coração, né? Um coração disposto a obedecer, antes obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Vamos, nesse momento, né, fechar os nossos olhos e pedir para que Deus realmente trabalhe no nosso coração. Que nessa noite essa palavra, Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por essa palavra, Deus, desta noite, Pai. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer o nosso bem sempre, Senhor. Que nós possamos ser assim, Pai, como Jesus nos ensinou, ser verdadeiros discípulos do Senhor. Por isso, Senhor Deus, nos ensina, Pai, a voltar a ser como a igreja primitiva, Senhor. Uma igreja, Senhor, segundo o teu coração. Uma igreja que busca o Senhor em unidade. Busca o Senhor com intensidade, Senhor. Que nós possamos obedecer ao Senhor e não aos homens, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, nos dê ousadia, Senhor Deus, de falar a tua palavra, Senhor Deus. Retire de nós, Senhor Deus, todo medo, toda insegurança, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Deus, que vem atrapalhar, Senhor Deus, de proclamarmos, Senhor, o teu evangelho, Senhor. De levarmos, ó Deus, a tua palavra para todos os povos, Senhor Deus. Que todos os povos, Senhor Deus, possam realmente entender, Senhor Deus, que fomos chamados, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós repreendemos, Senhor, toda ação maligna, toda palavra, toda seta, Senhor Deus, que venha na nossa mente, dizendo, Senhor Deus, que não somos dignos, que não somos capazes. Mas a tua palavra nos diz, ó Deus, que todos aqueles que obedecem à tua palavra, Senhor Deus, nós recebemos o teu Espírito e nós somos, Senhor Deus, capazes. Porque a tua palavra diz que todos aqueles que se receberem irão fazer obras maiores, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, na tua palavra, Senhor Deus, porque a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ó Deus, para as nossas vidas, Senhor Deus. Continua, Senhor Deus, a ministrar nosso coração. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados, porque nós sabemos que esses pecados nos afastam de Ti, Senhor. Esses pecados, ó Deus, vêm atrapalhar, Senhor Deus, o agir do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Senhor Deus.
Ó Deus, obrigada, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor Deus, sobre nossas vidas, ó Deus, que nós possamos ser essa igreja que impacta, Senhor Deus, todos aqueles que estão aí fora, que nós possamos ser essa igreja impactante, Senhor Deus, em santidade, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, alcance, Senhor Deus, todas as vidas, todos aqueles, ó Deus, que por algum motivo se afastaram do Senhor, ó Deus, que o Senhor vai de encontro com o teu Espírito Santo, Pai, toca os corações, ó Deus, visita todas as casas, ó Deus, todos aqueles que ouvirem a tua palavra, Senhor Deus, sejam tocados, sejam transformados, ó Deus, porque nós sabemos que a tua palavra, ela transforma, ela penetra em nossa alma, lá no profundo, Senhor Deus. Por isso, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo. Te agradeço, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de poder, Pai, ouvir da tua palavra, Senhor Deus, em liberdade. Porque nós sabemos, ó Deus, que os dias estão próximos, ó Deus, tantas coisas acontecendo aí fora, Pai. O mundo vem tentando nos confundir, ó Pai, mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é maior do que o mundo, Deus. Nós queremos, ó Deus, que a nossa mente, o nosso coração sejam focados somente em Ti, somente na Tua palavra, Senhor Deus. Que a Igreja Hollins de Três Lagoas, Senhor Deus, possa ter este coração, esse coração obediente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Como a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Nossa, quando eu li esse capítulo, eu fiquei assim, tão feliz.